Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 135. Hoje nós já temos um dia de sol, creio que ele vai ficar hoje para iluminar a terra e para trazer também ânimo, né? Alegria para os nossos corações. Nós estamos numa série de devocionais falando sobre como nós podemos lidar com as nossas emoções à luz da Bíblia, né? Na verdade, estamos falando da nossa alma, né? Das coisas que compõem a nossa alma e que muitas vezes podem adoecer nossa mente, nossos sentimentos, né? Nossa vontade. Nós estamos trabalhando um tema sobre depressão, trabalhamos nos dois devocionais anteriores e hoje eu gostaria de trabalhar um tema também importante para nós no nosso meio, que é a depressão espiritual. Nós já ouvimos falar a respeito disso, estivemos então estudando e gostaria então de compartilhar esses dias sobre este tema, de como isso tem trazido abatimento no meio cristão, esse tipo de sentimento, né, de depressão espiritual. Nós vimos ontem que muitos servos de Deus, né, tiveram um tempo desse sentimento depressivo, angústia, tristeza profunda. E isso pode trazer, então, prejuízo para a nossa vida espiritual. Então, vamos começar com o Salmo 42 e 43, que é o Salmo de Davi. E ele tem algo muito importante aqui, que pode ser uma dica importante de como nós podemos começar a tratar este assunto. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Esta declaração que aparece no Salmo 42 e no Salmo 43 descreve, então, com clareza a condição de muitos, né, pessoas, uma condição conhecida, quando há abatimento de alma. A depressão espiritual, como nós estamos, então, dando esse tema, com frequência ele é tratado também nas Escrituras. Foi um problema comum que afligiu o povo de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Mas também é um problema que hoje está afligindo o povo de Deus de uma forma particular nos dias atuais. Primeiro, nós precisamos ver o que a Bíblia, então, ensina sobre este assunto, examinando algumas ilustrações e observando com as pessoas envolvidas, como elas agiram e como Deus, então, tratou com elas. Esta é uma boa maneira de nós enfrentarmos qualquer problema, não só em relação à depressão, mas também a outros problemas na nossa vida espiritual. Na palavra de Deus, nós encontramos todo e qualquer problema, ensinamentos, princípios de como nós podemos, então, trazer a cura para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Encontramos ensinamentos claros sobre todo e qualquer problema. E nesse texto específico do Salmo 42, nós vemos Davi conversando com a sua alma, inquirindo, perguntando e não sendo inquirido por ela. O maior problema em toda a depressão espiritual é que nós permitimos que o nosso eu fale conosco em vez de nós falarmos com o nosso eu. Existe sabedoria e cura nesse diálogo de Davi com a sua alma. Uma grande parte da infelicidade, das perturbações em nossas vidas provém do fato que nós estamos escutando, né,
escutando a nós mesmos em vez de falarmos conosco mesmo. Parece um paradoxo, mas é importante a gente entender. Por exemplo, consideremos os pensamentos que nos vêm à mente quando nós acordamos, então, pela manhã. Nós não damos origem a esses pensamentos, mas eles começam logo pela manhã a conversar conosco, trazendo principalmente problemas de ontem, muitas vezes dores do passado, os ressentimentos do dia anterior, as amarguras da semana passada, as mágoas que podem estar durando anos, as iras, as raivas. A depressão espiritual é, na verdade, o acúmulo dessas coisas que se acumulam em nossas almas, que se torna como uma panela de pressão que explode pela sobrecarga. Quando nós puxamos então aquele pininho da panela de pressão, para sair a pressão, todo o ar, nós podemos então esvaziar o ar da panela. Esse pininho para nós tem um nome que pode ser chamado de perdão. A depressão espiritual, ela nos leva ao afastamento de Deus, da nossa comunidade cristã e da palavra de Deus. E tudo isso pode ser gerado pela falta de perdão, por acontecimentos gerados nas comunidades, cristãs, ou por causa de alguns membros dessa comunidade. Pode ser por causa também de problemas nos relacionamentos familiares ou outros, que existem. Mas o problema é o mesmo. Quando nós não perdoamos, nós vamos então acumulando esse lixo tóxico que traz enfermidade para a nossa alma. Davi, ele fez o seguinte nesse texto: em vez de permitir que o seu eu, começasse a falar com ele, começasse a falar e trazer para ele toda a história, na verdade, ele tinha uma dinâmica diferente. Ele começou a falar com a sua alma. Não permitiu que ela fosse falando com ele, trazendo o lixo dos dias, dos meses, dos anos anteriores. Então ele falou com a sua alma e fez a sua pergunta. A sua alma estava realmente deprimida, sim, as suas emoções estavam esmagando o seu espírito. Por isso ele se dirige a ela, dizendo: ouça por um momento o que eu quero falar contigo. A arte maior na questão da vida espiritual é saber como dominar a nossa alma. Nós precisamos aprender a falar conosco mesmo. Nós precisamos aprender a exortar a nós mesmos e examinarmos a nossa alma ao invés de sermos examinados por ela. Nós podemos lembrar que o Espírito Santo de Deus é ele que esquadrinha o nosso coração, mas pode ter certeza que quando ele esquadrinha o nosso coração, ele quer tirar todo aquilo que está contaminando a nossa alma e adoecendo. Nós temos esse companheiro, esse auxiliador, esse terapeuta que é o Espírito Santo de Deus. Ele traz luz, traz entendimento para que a gente saia dessa situação. Ao lembrarmos, então, de Deus e trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. É isso que o Espírito Santo de Deus faz conosco. Ele nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Davi, logo depois, quando você vai lendo esses 2 salmos, Davi traz à sua mente e explica à sua alma quem é Deus, o que ele é para ele e o que ele tem feito e o que ele tem prometido fazer em sua vida. Ele declara lá no versículo 25, ele
fala a sua alma, porque ele pediu licença para falar com ela, não permitiu que ela ficasse falando com ele. Então ele declara à sua alma quem é o seu Deus. Ele é a minha salvação, a salvação da minha face é o meu Deus. Quando a nossa alma quer nos deprimir com suas coisas do passado, que causam dor e tristeza, precisamos fazer também como Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim: ainda que outrora eu era blasfemado, era blasfemador, era perseguidor, injurador, mas eu alcancei misericórdia. Dou graças a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque ele me teve por fiel, perdoando-me e pondo-me neste ministério. Quando Paulo, ele olha para o seu passado, ele vê o seu pecado, sim. Ele não se encolhe num canto dizendo, não mereço ser um cristão, eu fiz coisas terríveis, não tem como sair dessa situação. Ele não faz isso, não. O efeito do seu passado, depois da sua conversão a Cristo e por ser transformado pela luz do Evangelho, levou-o a dar glórias a Deus. Ele não deu ibope ao seu passado. Ele se gloria, na verdade, na graça de Deus. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e com amor quando ele fala, então que a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoou na minha própria fraqueza. E é assim que nós devemos olhar para o nosso passado como Paulo. A sua graça, ela é suficiente, o seu amor, a sua misericórdia e o perdão que ele recebeu e que todos nós recebemos nos torna novas criaturas, o tornou uma nova criatura. Quem somos nós? Então, para não perdoarmos, acumulando o lixo da mágoa, do ressentimento, da amargura, da insatisfação, das iras, das raivas, do orgulho, enfermando então a nossa alma. Nós precisamos, então, quem sabe hoje, bater um papo com a nossa própria alma e mostrar a ela quem é o nosso Deus. Não importa o nosso passado. Se você encontrou Jesus, se você pediu perdão, confessou os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te limpar de toda a imundícia. A graça de Deus tem nos sido suficiente e será suficiente porque ela é super abundante e ela pode alcançar o seu coração nesse dia. Mas amanhã nós vamos falar então sobre a falta de perdão, a causa muitas vezes da depressão espiritual na vida do cristão. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Deus te abençoe e até amanhã.